Seja muito bem-vindo ao canal, a mais um vídeo, a história de vida de Ana Antonieta Francesca Carlota Zita Margarida de Bourbon e Parma, princesa de Parma e rainha consorte titular da Romênia. Não se esqueça de colaborar conosco. Nosso trabalho depende muito do seu engajamento e do seu apoio. E já receba nosso carinho e gratidão. Em 18 de setembro de 1923, a princesa Ana nasceu em Paris, na França. Descendia da casa governante do Ducado Italiano de Parma e, por meio de sua mãe dinamarquesa, estava intimamente relacionada aos reis da Dinamarca. Ana foi a segunda filha e única menina de Renato de Bourbon-Parma e da princesa Margarida da Dinamarca. Seu irmão mais velho era o príncipe Jacques, e depois do nascimento dela, nasceram outros dois irmãos, Michel e André. Passou seus primeiros anos com seus pais e os irmãos na França. Quando as tensões aumentaram entre a França e a Alemanha em 1939, a princesa de 16 anos e sua família se mudaram para a Espanha. De lá, eles seguiram para Portugal e depois para os Estados Unidos. Desde tenra idade, ela foi exposta a uma vida decididamente nada real. A família se estabeleceu em Nova York, onde ela frequentou a escola até os 18 anos. Entre 1940 e 1943, Ana frequentou a Parsons School of Design em Nova York, onde completou 3 anos de estudos em apenas 2. Para pagar sua escolaridade, aceitou um emprego como assistente de vendas na loja de departamento Herald's Square Macy's, em Nova York. A jovem princesa também trabalhou na Bloomingdale's e na loja de chapéus de sua mãe. Ao contrário da maioria de seus parentes reais, foi exposta a uma vida normal, tendo que trabalhar para viver. Quando seus irmãos voltaram à Europa e se juntaram aos exércitos aliados, ela implorou a seus pais a chance de participar dos esforços de guerra. Ainda em 1943, ela se alistou como voluntária no exército francês, servindo como motorista de ambulâncias na Argélia, Marrocos, Itália, Luxemburgo e na Alemanha. Foi promovida ao posto de tenente e premiada com a Croix de Guerre francesa por atos heróicos dignos de mérito pessoal. Ana conheceu o rei Mihail I da Romênia em Londres em novembro de 1947, por ocasião do casamento da então princesa Elizabeth com o príncipe Philip da Grécia, primo e companheiro de infância do rei. A mãe dele estava tramando sem sucesso nos bastidores para organizar um encontro entre seu filho e a princesa Ana. O casamento de Elizabeth e Philip foi o cenário perfeito. Após serem formalmente apresentados, os dois se encontraram diversas vezes para passear pela capital inglesa, sempre acompanhados pela mãe ou pelo irmão dela. De fato, 16 dias após o primeiro encontro, Mihail pediu a mão de Ana em casamento. Embora a princesa tenha aceito de imediato, Mihail absteve-se de anunciar publicamente o noivado, enquanto não comunicasse o fato ao governo romeno. Mihail retornou ao seu país, mas foi informado pelo primeiro-ministro que um anúncio de casamento não era oportuno naquele momento. No entanto, dias depois, o casamento foi usado como explicação pública do governo para a súbita
abdicação, entre aspas, do rei, que, na verdade, havia sido deposto pelos comunistas em 30 de dezembro. O expansionismo soviético há muito que conjecturava o fim da monarquia e a instituição de uma república socialista. A Romênia deixava de ser um reino e passava, a partir dali, a fazer parte diretamente da União Soviética. Ana só teve notícias de Mihail quando ele partiu para o exílio, reencontrando-a em Davos em 23 de janeiro de 1948. Como uma Bourbon, Ana devia submeter-se ao código canônico da Igreja Católica Romana, que exigia que ela recebesse uma dispensa para se casar com um cristão não católico. Ele era ortodoxo. Na época, essa dispensa só era normalmente concedida se o cônjuge não católico se comprometesse em permitir que os filhos do casamento fossem criados como católicos. Mihail recusou-se a fazer tal promessa, uma vez que violaria a Constituição monárquica da Romênia e poderia ter um impacto prejudicial sobre uma possível restauração. A Santa Sé recusou-se a conceder a dispensa, a menos que Mihail assumisse o compromisso obrigatório. No início de março, as mães dos noivos tiveram uma audiência com o Papa Pio XII, que, apesar das súplicas da rainha-mãe e do descontrole da princesa Margarida, negou a permissão para o casamento. O casal, entretanto, resolveu prosseguir com os preparativos, mas o tio paterno de Ana, o Xavier, duque de Parma, chefe da Casa de Bourbon-Parma, divulgou um comunicado opondo-se a qualquer matrimônio realizado contra a vontade do Papa e da família da noiva. Foi o duque de Parma, e não o Papa, quem proibiu os pais de Ana de assistir ao casamento. O porta-voz de Mihail declarou em 9 de junho que os pais haviam dado seu consentimento e que a família da noiva seria representada nas núpcias por seu tio materno, o príncipe Érico da Dinamarca, que levaria a noiva até o altar. A cerimônia de casamento foi realizada em 10 de junho de 1948, na sala do trono do Palácio Real de Atenas, na Grécia. Como não foi concedida a dispensa papal para o casamento, celebrado de acordo com os ritos da Igreja Ortodoxa, ele foi considerado inválido pela Igreja Católica Romana, mas perfeitamente legal pelas demais autoridades. O casamento não foi reconhecido por Roma até 9 de novembro de 1966. Ana e o rei tiveram 5 filhos. Margarida, nascida em 1949, que representa na atualidade a família real. Helena, em 1950. Irina, em 1953. Sofia, que nasceu em 1957, e Maria, em 1964. O casal acabaria por tomar parte em outra cerimônia religiosa em 9 de novembro de 1966, na Igreja Católica Romana de São Carlos, no Principado de Mônaco, satisfazendo assim o direito canônico católico romano. A rainha Ana levou as crianças para a escola e, para todos os efeitos e propósitos, a realeza exilada parecia definida em uma vida de exílio permanente e tranquilo. Após o casamento, a vida de Ana, uma rainha sem reino, esteve longe do glamour dos grandes monarcas. Ela e a sua família viveram na Suíça, numa casa alugada, tendo tido uma vida
perfeitamente banal, como foi o caso de outros monarcas da Europa Oriental depostos. A ideia de uma restauração real na Romênia depois de 1989 não parecia totalmente impossível. Pela primeira vez desde o casamento, a imprensa internacional visitou o rei Mihail e a rainha Ana. Desacostumada aos holofotes, Ana, no entanto, aproveitou a oportunidade para oferecer seus serviços ao povo romeno de qualquer maneira que pudesse. Para uma mulher que detinha o título de Sua Majestade, a Rainha da Romênia, por cortesia, por 44 anos, foi somente em 1992 que ela realmente pôs os pés em solo romeno. Em 1992, Ana e Mihail estiveram na Romênia durante 3 dias. Entre 1993 e 1997, apesar de repetidas tentativas, o governo romeno negou a entrada de Mihail em seu território. Nesse período, Ana visitou o país diversas vezes, sempre representando o marido. As incursões discretas da rainha em sua pátria, juntamente com visitas frequentes de suas filhas, foram anunciadas como esforços humanitários e serviram apenas para atrair a realeza, há muito exilada, para perto da sua população. A partir de 1997, não houve mais nenhuma restrição à entrada ou permanência do ex-rei. Desde então, ele conseguiu recuperar algumas de suas propriedades anteriormente confiscadas. Suas repetidas viagens levaram o governo romeno a dar o passo sem precedentes de oferecer os palácios vagos para a família ocupar novamente. Mihail e Ana escolheram usar o Palácio Elisabeta em Bucareste como base, quando no país. Eles visitaram o país para feriados, ocasiões de Estado e celebrações familiares. Ana e Mihail comemoraram suas bodas de diamante em junho de 2008, com uma série de eventos públicos na Romênia. Para um país lutando para recuperar sua identidade, Sua Majestade a Rainha Ana era um símbolo silencioso de esperança e dignidade. A última visita divulgada da rainha à Romênia foi para o aniversário de 90 anos do rei, em 2011. Ana morreu no dia 1º de agosto de 2016, em um hospital na Suíça, aos 92 anos de idade. Seu corpo foi levado à Romênia. 1.000 pessoas, entre elas representantes de várias casas reais, prestaram homenagem a Ana da Romênia em um funeral no qual o grande ausente foi seu marido, o ex-rei Mihail. O ex-monarca de 94 anos que estava na Suíça anunciou, com a maior tristeza, sua ausência no funeral, devido ao seu estado delicado de saúde. Abre aspas. Viramos uma página da história. Ana de Bourbon-Parma foi a última rainha da Romênia, embora nunca tenha sido coroada. Fecha aspas. Declarou Adriana Kyriak. Klaus Johannes, o presidente da República, descreveu Ana, a rainha, como um dos principais símbolos de sabedoria e dignidade da Romênia. Num país republicano, mas com uma profunda admiração pela sua família real, onde a família real goza de uma grande popularidade, embora apenas uma minoria seja partidária de restaurar a monarquia,
foi decretado luto nacional e a sua rainha foi honrada como um modelo a ser seguido. Temos agora um encontro marcado lá nos comentários, onde você me conta tudo o que achou de toda essa história e me fala as suas conclusões sobre o vídeo. Nos encontramos por lá.